E ontem foi dia da reunião ordinária de número 32 aqui da Câmara. 14 projetos estavam na pauta e quem traz os detalhes de toda a discussão e votação, é claro, é ela, Mina Abreu. Está de volta aqui comigo. Mina, você começa falando de qual projeto? A gente começa falando justamente de um projeto que deu bastante debate, bastante discussão, inclusive que também já tinha sido realizada uma audiência pública a respeito dessa matéria e foi aprovado em primeira discussão o projeto de autoria do prefeito que institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos do município de Campinas, titulares de cargos efetivos, também em provimento da administração direta, autarquia, fundações e Câmara Municipal, fixa o limite máximo para concessão de aposentadorias e pensões pelo regime próprio da Previdência de Campinas, estabelece também parâmetros para a adesão ou a criação de planos de benefícios e o respectivo regulamento. O líder de governo na Câmara justificou e detalhou a proposta. A reforma da Previdência, que foi realizada pela Emenda Constitucional 103 de 2019, impôs obrigações a todos os municípios do Brasil que possuem regime próprio de previdência, como é o caso de Campinas. Algumas obrigações já foram atendidas, aumento da alíquota de 11% para 14%, mas obriga também os municípios a implantarem um regime complementar de previdência. Isso apenas para os servidores que entrarem na prefeitura após a implantação desse sistema, aprovação da lei e aprovação desse regime junto à Previdência Federal, ao Previc. Rossini garantiu que a proposta não muda em nada a vida dos servidores que já atuam aqui em Campinas. Esse projeto não afeta em nada a vida dos atuais servidores ativos e dos aposentados. Não afeta o Camprev. Na verdade, o servidor que entrar por concurso, depois que tiver o sistema implantado, ele vai estar sujeito ao teto de aposentadoria estabelecido pelo regime geral de previdência. Assim como qualquer trabalhador tem o teto hoje de R$ 6.433, os futuros servidores também o terão. Do ponto de vista de sistema Camprev, não mexe nada, porque se ele ganhar até 6.400, ele vai continuar participando do Camprev, contribuindo pelo Camprev, e o Camprev vai garantir a aposentadoria dele até esse valor. Eventualmente, se ele tiver um cargo superior, ganhar mais do que R$ 10 mil, por exemplo, ele vai contribuir para o Camprev 14% até o valor de 6.400, só a diferença, se ele quiser a aposentadoria chegar nos 10 mil, a diferença ele vai contribuir para o regime complementar. E a Câmara aprovou também em primeira discussão o projeto de autoria do prefeito que trata da gratificação de 5% do vencimento inicial, conforme o nível de enquadramento para os profissionais da Guarda Municipal de Campinas. O vereador Rodrigo da Farmadic, que presidiu a audiência pública que discutiu essa proposta e apresentou uma emenda e uma subemenda ao projeto, falou da matéria. É importante para a valorização da Guarda Municipal. É um projeto que foi proposto ainda no ano de 2020, logo após aquele assalto ocorrido no Aeroporto Internacional de Viracopos, e que os guardas municipais foram os primeiros a dar o combate àquele assalto. E foi proposto aqui na Câmara, pelo então prefeito Jonas Donizete, um projeto que cria um adicional de operacionalidade ostensiva. É um adicional para aquele guarda municipal que está em condições de estar fazendo a operação ostensiva, que está na rua trabalhando todos os dias. Porém, esse projeto não pôde ser votado no ano de 2020, até neste ano, por conta de um impedimento de uma lei federal que impede que os governos municipais, estaduais, inclusive o federal, assumam novas despesas. Mas num diálogo que nós tivemos no início deste ano e agora novamente com o prefeito, com o executivo, nós propomos uma lei que postergava o início da vigência da lei. Então, eu propus essa lei por conta da demanda da procura dos guardas municipais, que são os principais interessados
nesse projeto, para que ele passe a viger a partir do 1º de janeiro, que é quando acaba os efeitos da lei federal que impede o município de assumir novas despesas. Pelo projeto, que ainda vai passar por um segundo turno de votação, a gratificação não tem caráter permanente e deverá ser paga àqueles que estiverem em condições de atuar em ações ostensivas da Guarda Municipal. E os 2 projetos, Viviane, estão disponíveis no site da Câmara Municipal. Você pode ir lá pesquisar a matéria toda quando a gente entra no site em pesquisas de proposições, e a votação completa também está na capa do site, notícias, lá no www.campinas.sp.leg.br. E, Mina, a gente falou aí dos projetos, mas ontem também algumas moções foram analisadas pelos parlamentares aqui? Nós tivemos 5 moções apresentadas. Entre elas, uma de autoria da vereadora Paola Miguel, que protesta contra um ato de violência que aconteceu lá na Casa de Cultura Fazenda Roseira. Mais uma vez a Fazenda Roseira ela foi invadida. No primeiro momento eles roubaram os fios, né? Foi feita uma denúncia, mas aí sem iluminação o pessoal saiu da Fazenda Roseira, e quando retornou todos os objetos estavam revirados. Então a gente vê isso, né, no Novembro Negro, a gente já denunciou aqui no plenário, né? Não só eu, mas diversos outros vereadores, que isso acontece de forma sistemática. Tinha ficado, né, do poder público aumentar o policiamento na região, para que esse tipo de coisa não acontecesse, para a gente ter ali a garantia, inclusive histórica e cultural do povo negro. E infelizmente isso aconteceu justamente ainda em novembro, que a gente ressalta a necessidade da gente garantir a nossa história. A vereadora ressalta ainda a importância do valor cultural da Fazenda Roseira. Ela resgata, né, o patrimônio histórico da população negra e cultural. Lá tem diversas manifestações, não só religiosas, mas também culturais, como, por exemplo, o jongo, né, que é um resgate da nossa história. Então, a Fazenda Roseira, ela traz justamente a população negra de Campinas, que a gente tem a última cidade, Campinas foi a última cidade a libertar o seu povo escravizado, esse resgate para todo mundo que ainda mora aqui em Campinas, todo mundo que viveu e cresceu, como também a exaltação dos nossos heróis negros. Então é fundamental que a gente tenha manutenção na Fazenda Roseira, a gente garanta a segurança, para também garantir que a nossa história do povo negro vai ser garantida. E ainda na 32ª reunião ordinária, nós tivemos na tribuna, durante o pequeno expediente, a fala do vereador Carlinhos Camelô, que na última semana teve um mal-estar durante a reunião ordinária, e ele falou sobre os primeiros socorros e agradeceu aos envolvidos naquele dia. Não sei o que aconteceu, estou fazendo os exames necessários para apurar, mas eu subo aqui para agradecer desde o presidente dessa casa, o Zé Carlos, a todos os vereadores que tiveram aí e me ligaram no dia seguinte, ou até mesmo no mesmo dia, aos bombeiros que me atenderam aqui no momento, ao Coronel Coelho também, que esteve ali presente, que nos deu a primeira assistência, meu amigo aqui, Paulo Haddad, que também de prontidão já fez os primeiros socorros. E também, gente, agradecer a todo esse pessoal que mandaram através de texto, mensagem, ligações. Eu não consegui responder a todos, mas acabei gravando um vídeo através aí das redes sociais, fazendo um agradecimento a todos. E também a gente acompanha aí tudo que acontece na reunião ordinária, lembrando que você pode acessar a íntegra no youtube.com/TV Câmara Campinas. E um outro também vereador que usou a tribuna durante o pequeno expediente foi o vereador Paulo Búfalo, que é o presidente da Comissão de Cultura aqui da Câmara de Campinas, que comentou a decisão do cancelamento oficial do Carnaval e criticou atividades que estão acontecendo sem que as pessoas estejam vacinadas contra a Covid-19. No início da semana, a comissão discutiu o tema aqui no Legislativo. Segunda-feira, nós realizamos uma reunião da Comissão de Cultura dessa casa, ouvindo os blocos, ouvindo a Liga das Escolas de Samba
e ouvindo a secretária de Cultura. Lamentavelmente, tivemos a ausência da Secretaria de Saúde, que havia confirmado. E depois fomos surpreendidos por uma decisão anunciada, quase que terminativa, que não haveria carnaval nas cidades da região metropolitana a partir de um acordo de diálogo entre os prefeitos. E justificaram, primeiro, a falta de recursos e, segundo, a questão da pandemia. Primeiro eu quero falar da pandemia, porque parece que descobriram agora que nós estamos em meio a uma pandemia. Como se não tivesse possibilidade de ter contaminação em ônibus lotados, em escolas que estão sem condições sanitárias, sem testagem e sem vacinação. Uma escola de ensino fundamental, o público de adolescentes, compõe quase 70%, 80%, e eles não estão vacinados. Escolas de ensino médio, talvez um público menor, mas sequer nós sabemos quem são as pessoas não vacinadas, porque a cidade não exige para essas atividades o certificado de vacinação. E a gente continua aqui acompanhando as reuniões ordinárias que acontecem todas as segundas e quartas-feiras. Além dos vereadores Carlinhos Camelô e Paulo Búfalo, outros parlamentares também falaram na tribuna durante o pequeno expediente. Você confere lá no youtube.com/TV Câmara Campinas. E, Mina, tem novidade aqui no Legislativo. Agora a Casa de Leis também vai ter uma brigada de incêndio, de emergência, é isso? É uma brigada de incêndio, por isso várias turmas de vários setores estão sendo treinados aqui justamente para fazer essa atuação de emergência em caso de necessidade. Você aceitaria o desafio aí na sua empresa para participar aí e ser aí um brigadista? Você saberia o que fazer caso precisasse usar um extintor de incêndio? Tem certas coisas que a gente não gosta nem de pensar, né? Ou nunca nem parou para pensar. Uma delas é o que fazer se o ambiente em que a gente estiver simplesmente pegar fogo. É esperado que na hora em que isso acontecer, o desespero seja tanto que a gente nem consiga raciocinar sobre como começar a mexer com tudo isso ou como seguir as placas de saída. Existe uma equipe formada para colocar ordem na casa nesses momentos de pânico. E essa equipe é a Brigada de Incêndio. Nesse caso que estamos falando aqui é mais complexo ainda. É Brigada de Emergência. Um projeto que acontece pela primeira vez na Câmara de Campinas, sob realização da Elecamp. Primeira vez que a gente forma uma equipe de brigada, é um trabalho que começou antes da pandemia, a gente paralisou um pouquinho e retomamos agora e estamos na fase final, na terceira fase final da primeira etapa, que é a formação dos brigadistas. O objetivo é a gente possuir pessoas capacitadas, treinadas para atuar em uma situação de emergência. Então o brigadista, na verdade, ele atua tanto na parte de evacuação, de abandono, no auxílio dos ocupantes, no atendimento pré-hospitalar, que é o que a gente chama de primeiros socorros, e também no combate ao princípio de incêndio. Parece fácil, mas não é. O treinamento inclui aulas teóricas que exigem muita atenção aos detalhes e também atividades práticas que dão todo o suporte, caso seja necessário, além de atuar caso um incêndio comece, também um atendimento de primeiros socorros. Não é treinamento para meros curiosos, tem que estar realmente afim e disposto a correr riscos. O Thiago se inscreveu para fazer o treinamento de forma voluntária e nos deu a dica. O brigadista é a pessoa que ela vai atuar auxiliando o bombeiro nas atividades de salvamento. No caso de um incêndio aqui na Câmara. Então, a pessoa tem que estar disposta a, por exemplo, ser a última a sair do prédio. Embora esteja no início do curso ainda, já dá para começar a pegar alguma noção
sobre como atuar em situações de risco, assim. É claro que os brigadistas não estarão sozinhos nem desavisados caso algo de urgente assim aconteça. É uma organização que atua de forma organizada, então há esse controle de como que cada setor vai ser evacuado e como cada setor evacuado vai agir para todo o conjunto da Câmara que saia de forma organizada. É um trabalho em equipe, é um agente multiplicador do Bombeiro Civil também, e se necessário, no acionamento do serviço especializado do Bombeiro Militar, eles também colaboram. Para encerrar, a TV Câmara testou os conhecimentos aprendidos em sala de aula. Se começar a pegar fogo agora nesta sala, qual que é a primeira recomendação que você me dá? Corre. Brincadeira. A gente está no início do curso, mas já dá para ter a noção de que a primeira coisa é manter a calma. A segunda é ter esse treinamento organizado de evacuação e ouvir os brigadistas, os bombeiros e procurar a saída de emergência, né? É isso. É importante saber, né, Viviane? Porque senão é essa reação que a gente tem mesmo. Sai correndo para qualquer lugar e acaba atrapalhando ou até prejudicando ainda mais um salvamento, ao contrário de ajudar. Exatamente, muito legal a iniciativa aqui da Câmara, né? Vamos falar agora da iniciativa do vereador Rodrigo da Farmadic. Ele quer sinalização de solo, é isso, né? É isso mesmo, olha, o vereador pede a sinalização de solo com aviso de parada obrigatória em um cruzamento de vias públicas no Jardim Ademar de Barros. Confira. O requerimento parlamentar solicita obras de sinalização no asfalto de parada obrigatória no cruzamento do Jardim Ademar de Barros, distrito do Ouro Verde, que fica atrás do aeroporto de Viracopos. E o vereador Rodrigo da Farmadic solicita informações da prefeitura justamente porque a maior parte dos cruzamentos está sem sinalização de solos no local, o que, segundo ele, tem aumentado consideravelmente o número de acidentes. Eu fiz uma indicação para que fizesse a sinalização de solo no bairro Ademar de Barros. É um bairro antigo aqui da região do distrito do Ouro Verde, na cidade de Campinas, e também lindeiro ali com o bairro São Cristóvão, Jardim Planalto. Mas, mais precisamente nesse bairro, vários cruzamentos, o bairro, praticamente todos eles, estão sem a sinalização de solo. Então, é evidente de que tem acontecido acidentes por conta desse problema. Ainda de acordo com o vereador, algumas ruas estão sinalizadas, mas outras não, ou seja, longe do ideal. E aí os moradores, inclusive, questionaram por que uma rua foi sinalizada, a outra não. Então agora eu fiz um requerimento para saber com a Secretaria de Transporte o porquê que apenas algumas ruas foram sinalizadas e as outras não. É importante isso para a segurança viária, tanto dos motoristas, precisa saber e qual é a preferência da travessia, e também para os pedestres. Para a gente encerrar a sua participação aqui de hoje no Câmara Notícia, a agenda da casa, porque tem evento, né? A gente tem um evento aqui hoje à noite, às 7 horas, falando da solenidade que vai ser a entrega do diploma Noel Rosa. A gente lembra que o diploma Noel Rosa, ele é entregue em homenagem ao samba. Sabia que hoje é dia do samba? Então, por isso, a gente tem esse evento hoje a partir das 7 horas, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas. Mas antes de eu encerrar aqui a minha participação, eu vou contar para vocês como foi a reunião da Comissão de Constituição e Legalidade, que analisou projetos ainda nesta quarta-feira. A gente lembra que esta é a comissão porque passam a maioria dos projetos aqui da casa. Essa foi a 5ª reunião extraordinária da Constileg, que contou com a presidência do vereador Jorge Schneider. Na presença dos demais membros, Guida Calisto, Débora Palermo, Igor Diego, Paulo Búfalo, Permínio Monteiro e Rodrigo da Farmadic, a comissão votou 12 itens, 9 da pauta e 3 da extra-pauta. Existem projetos que nós temos que aprovar este ano, pelo fato do periodicidade que chama, né? Então nós temos essa pressa de nós aprovarmos. Mas tem alguns que são de forma regular, nós estamos tramitando. E é necessário sempre se olhar aquilo que é justo, aquilo que é bom para Campinas, mas principalmente aquilo que é legal, porque essa comissão não vê o mérito, ela vê a legalidade. Então assim foi feita a votação e assim os vereadores agiram e agem sempre nessa comissão.
Entre os projetos votados, houve pedido de vistas e arquivamento de alguns. Outros foram aprovados e agora vão continuar o processo de tramitação na casa. Para Jorge Schneider, a união de diferentes pontos de vista dentro da Constileg é positiva para o município. Ele é necessário para o crescimento da cidade, né? Nós não queremos uma cidade que todo mundo pense igual. Não é isso que nós queremos. Nós queremos uma cidade justa e uma cidade que seja honesta e que seja voltada para a legalidade. A gente lembra então que a maioria dos projetos passa por essa comissão e após a análise e o parecer favorável, eles ficam disponíveis para entrar então na pauta de votação. Mini, então estas foram as notícias de hoje. Eu te espero amanhã com as notícias do Legislativo e também da Metrópole. Muito obrigada. Até amanhã, Viviane.